Isso aí, pessoal. Olha só, eu acho que a parte da física que pode gerar uma série de complicações nesse começo de ano, se a gente não aprender bem, é a decomposição de vetores. Acredito que a falta de decomposição de vetores é que acarreta a maior parte do problema naquelas questõezinhas que a gente viu na prova, principalmente naquela primeira questão, equilíbrio de ponto material. Por isso que eu tomei a liberdade de rumar para isso primeiro. Então vamos gastar aí uns 15 minutos na nossa aula para ver se a gente aprende decomposição de vetores definitivamente. Outra coisa que é importante que eu percebi enquanto alguns alunos me questionavam na prova de hoje, alguns confusos em relação a usar o número decimal ou a raiz, certo? E por isso eu coloquei aqui cossenos com a raiz e coloquei senos e cossenos em números decimais para te mostrar que na hora do vamos ver, na hora de fazer a conta, isso não vai interferir. Pô, esse vetor ele pode representar qualquer grandeza vetorial, pode ser até um deslocamento. Então eu vou chamar de vetor D de deslocamento 8 metros. Então olha só, vamos tentar trazer para a realidade o que significa uma seta idiota dessa escrita 8 metros. Pode pensar o seguinte, ó, se isso aqui fosse o eixo Y, significa que eu fazendo um ângulo de 53 graus com o quadro, eu iria caminhar para lá 8 metros. A pergunta é, quantos metros eu estou do quadro, que é o eixo Y, quantos metros eu estou da parede, que é o eixo X? Então olha como na prática isso tem uma aplicação bem interessante. Eu quero que vocês aprendam a fazer de duas formas, graficamente, que é só fazendo o desenho da pontilhada paralela e desenhando a componente dx, pontilhada paralela dy. Já deu uma quedinha ainda. E além de saber fazer graficamente, eu preciso que vocês saibam calcular qual é o tamanho do dx e qual é o tamanho do dy, que a gente chama da parte algébrica. E eu forneci para vocês um macete. Macete esse oriundo de seno e cosseno no triângulo retângulo. O macete é o seguinte, eu quero o vetor dx, que é uma componente. Ele se originou da força do vetor original d. Para calcular a componente, eu tenho que multiplicar ou por seno ou por cosseno. Como entre os vetores está sem ângulo, que vetores, professor? O vetor componente e o vetor original. Sem ângulo, a gente usa seno. Seno de que ângulo, professor? Ué, do ângulo fornecido, 53. Depois que a gente escreveu isso, é só substituição. Como o d vale 8 e o seno de 53 vale 0,8, tu faz a multiplicaçãozinha, 8 vezes 8, 64, com uma casa após a vírgula. Uma coisa que te tira um décimo na avaliação, tu não coloca a unidade. 6,4 o quê? M, metros. Como é que se acha o vetor dy? O vetor dy se originou do vetor d. Vezes, como entre o vetor componente e o vetor original está com ângulo, eu uso cosseno. Então o vetor do dy vai ser d, que é 8, vezes o cosseno de 53, que é 0,6. Logo, dy é igual 8 vezes 6, 48, com a vírgula 4,8. O que? Metros. E por mais que olhando pareça fácil, é normal na hora de fazer a gente se distrair, errar. Por isso que é fundamental que você tente fazer bem rápido esses dois exercícios para a gente corrigir agora, para a gente não deixar para depois. Vamos lá, galerinha. Esse é o primeiro passo, a gente tem que ficar fera nisso para dar o próximo passo. E eu já vou dar o próximo passo com vocês.